fisiculturismo, a academia me fez tornar uma pessoa hoje ainda mais forte. Porque por eu ter começado lá 3 anos atrás, quando me tornei atleta, que eu decidi competir, né? Eu teve vários processos. Não foi assim, eu não decidi do dia para noite, obviamente. Eu tive que fazer 1 ano de preparação. Já treinava, já tinha uma musculatura e tudo mais. Só que tinha que viver todo o processo de zerar carbo, de vir uma finalização e tudo mais, né? E com tudo isso, eu decidi competir. Eu falei, não, só vou competir quando eu me sentir segura. Quando eu me senti segura, eu falei, vou nessa competição. Falei com o meu coach, falei, olha, é essa daqui que eu quero, é essa, Cris, então vamos preparar para isso. E nós fomos se preparar. Só que eu não imaginaria que meu pai viesse sofrer um AVC. Durante a preparação? Durante a preparação. Porque faltando 15 dias, o meu pai teve um AVC, onde comprometeu 98% do cérebro. E quando eu descobri, eu tava vindo de um ensaio, porque até para você competir, você tem que ensaiar. As poses. E eu tava com minha filha no carro e a minha irmã me ligou. Nós tínhamos saído do ensaio e ela me ligou. Ai, Cris, eu preciso falar com você. Eu falei, que foi? O pai teve um AVC e tá no hospital. Aí eu falei, como assim? Eu já fiquei, né? Já dirigi a mão, você já começa a pensar um monte de coisa. Ela falou, ainda eu pensei que minha irmã é um pouco exagerada, né? Sempre foi. Eu falei, não, eu acho que... Passou mal e eu acho que passou mal, né? e ela tá se confundindo, né? Eu falei, não, eu tô indo pra aí. Aí nesse mesmo dia eu fui e realmente era um AVC. Só que até então, pra mim, ainda tava tranquilo. Eu não sabia muito o que era um AVC e tudo mais. Até ele ser internado e fazer o exame que ele precisava fazer. Aí já foi direto pra UTI. E aí o médico falou, olha, seu pai teve 98% do cérebro obstruído. Nós vamos tentar desobstruir, né? Só que ele corre risco muito grande, porque tá muito entupido e a gente pode pressionar e estourar tudo. Aí ele ficou lá, e aí não iria fazer no mesmo dia, porque corria um risco muito grande de fazer isso. E aí eu fui pra casa, saí de lá super tarde do hospital e fui pra casa e falei, não acredito. Você pensou em desistir? Com certeza. Aí eu falei, não acredito. Aí o médico, no dia seguinte, ele teria que fazer a cirurgia, né? Aí o médico foi tentar e falou, não dá. Não tem como eu fazer. Se eu pressionar, vai estourar. Só que ele também não podia ficar do jeito que ele tava. Porque ia acontecer o pior da mesma forma. Aí eu saí de lá de novo no dia seguinte. Falei, agora? Olhei pra mim, eu falei, não tem como eu competir. Não tenho cabeça. Porque só eu que dirijo na minha família, né? Minhas irmãs não dirigem. E eu que teria que ficar indo pra lá ou pra cá, ou pra fazer isso, aquilo, e minha irmã dormindo e acordando no hospital. Aí eu peguei, fui pra casa, como eu tinha a chave da academia na época, né? Falei, vou pra academia, era de noite, fui sozinha. Aí subi na escada e comecei a fazer meu cardio. E comecei a me questionar, eu falei, por que isso comigo? Faltando dias pra mim competir. Todo o investimento, porque competir, hoje em dia, o atleta, a gente não tem recurso. É tudo eu trabalho para pagar minha competição. Eu trabalho para pagar minha inscrição, eu trabalho para comprar meus suplementos, sem nada de patrocínio. Então, eu já tinha feito investimento. E aí, comecei a fazer meu cardio. E eu falei, eu não vou desistir. Eu vou usar isso como combustível para ultrapassar isso.
Porque meu pai já estava numa UTI. Que lá eu não poderia fazer nada. Eu só iria ter que ficar levando minha irmã, levando o pessoal para lá e para cá. E não iria competir. Mas ali, naquele mesmo dia, eu determinei que realmente, como as palavras têm um poder. Porque naquele dia eu falei, olha, meu pai vai fazer essa cirurgia. Meu pai vai ter a alta. E eu vou comemorar. Eu vou levar esse troféu pra ele. Falei, eu vou levar esse troféu pra ele. E Tudo bem. E aí deu certo? enfim, falei, olha, aí eu me dediquei mais ainda. Ia pro hospital, levava minhas marmitas, comia no hospital, e até as enfermeiras olhavam e falavam, nossa, só isso de comida. E minha irmã falava, você vai ficar doente, você não tá comendo nada, o pai tá assim. Eu falei, não, vai dar tudo certo. Comi. Teve um dia que eu tava na porta do hospital, que eu não podia comer lá dentro, eu tava comendo minha marmita. Só passando, eu comendo minha marmita, porque eu não ia comer lá dentro. E eu sabia que tudo aquilo seria válido. E aí chegou o dia, né? Assim, na semana da competição, praticamente. Era uma segunda-feira. O meu pai ia entrar de novo na sala pra fazer a cirurgia. E aquele dia foi o dia mais difícil da minha vida. Foi o dia que, assim, eu não queria receber a ligação da minha irmã. Eu queria e não queria. Porque você tinha medo do resultado. O resultado. Aí minha irmã entrou lá, eu na loja, assim, eu esperando quando ela pegou e me ligou. Eu não sabia se eu atendia, se eu não atendia. Foi o pior dia da minha vida, mas foi o melhor dia da minha vida. E aí quando você atendeu? Ela me ligou, atendi. Ela, Cristina, deu tudo certo, eles conseguiram desentupir as veias, não estourou nada, o pai tá... Eu falei, mentira. Eu gritava, não queria mais nada. Falei, a minha parte eu fiz. Agora, aí veio a minha finalização, né? Que a última semana a gente fica com super hidratação, começa 10 litros, depois vai para 8. Aí é aquela semana que corta realmente o carbo. Então ali eu me dediquei, meu pai, né, ainda no hospital. Quando foi na sexta-feira ele teve a alta, de quinta para sexta ele teve a alta. A minha competição seria no sábado. Aí ele teve alta na sexta ou sábado, quinta ou sexta. E teve alta no dia que eu fui competir pela primeira vez. Subi naquele palco. Tava plena. Tava plena. Dá pra ver nas fotos. Tava plena. Tava plena porque eu tinha feito tudo que tinha que ser feito. Eu não desisti. Eu fui assim, ó, sabe? Com tudo que eu havia passado. Então eu queria subir naquele palco e sentir aquela sensação maravilhosa. Eu falei, aqui eu vou entregar para o meu pai, que eu vim buscar. E entregou. Quando a gente subiu naquele palco, que selecionou as meninas, quinto, segundo, e a campeã é ela, Cris Dantas. Não via ninguém no palco. Eu não via ninguém no palco. Eu só olhava o troféu quando o cara veio me entregar. Pai, é seu. Pra cumprir a promessa. Meu pai. Que linda história, Cris. Chegou no domingo, saí de lá. Chegou no domingo, meu pai estava de alta em casa e eu fui lá levar o troféu para comemorar com ele. Algumas pessoas costumam dizer que todo erro deve ser punido com a morte, que o cara que errou, esse não tem mais jeito. Nós vimos aí um garoto que foi pego roubando e o cara tatuou na testa dele ladrão. Sim. E muita gente bateu palma como se fosse a melhor solução. Não é. O que acontece é o seguinte: ninguém quer passar a mão em erro de ninguém. A pessoa cometeu um crime, ela precisa pagar para isso. Mas o que eu deixo como pergunta: a pessoa cometeu um crime,
de baixo teor ofensivo à vida. Eu acho que tem isso no direito Sim, também. sim. A pessoa cometeu um crime. São crimes de menor potencial ofensivo. A pessoa cometeu um crime de menor potencial ofensivo. Ela deve ficar marcada a vida toda por isso? Será que a pessoa não tem direito ao perdão por ter cometido um erro sobre diversas situações? Então, eu não gosto dessa frase que generaliza bandido bom é bandido morto, mas que trata como bandido o moleque que roubou um pacote de bolacha no supermercado. É óbvio que eu não estou incentivando ninguém a roubar um pacote de bolacha no supermercado. Uhum. Mas eu acho muito triste colocar na mesma prateleira o cara que rouba um pacote de bolacha no supermercado e o cara que mata um pai de família para roubar. Exato. Não. Então, eu acho que o brasileiro precisa... A internet está cheia de juízes, doutor. Não, é o que mais tem hoje, né? Só que esses juízes não aceitam ser julgados. Então, eu faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Sim. Então, eu quero acreditar que uma sociedade que queira crescer precisa se lembrar também que existe a necessidade de ressocialização. Sim. Como advogado e também como Thiago, cidadão, como você enxerga a ressocialização? Hoje existe ressocialização adequada no Brasil? Hoje eu vejo que não existe. Porque o cara é preso por roubar uma bolacha e sai de lá graduado, pronto para roubar outra coisa, não é não? É que tá, esse é o ponto. E é um ponto que ninguém gosta de tocar. O sistema carcerário hoje, no estado de São Paulo e no Brasil como um todo, Jaime, eu digo e falo para muitos colegas, é um câncer que todos os estados e todos os governos que se passam não querem mexer. Com relação ao que você falou, eu concordo com você. Um rapaz que praticou um crime de bagatela, de pequena relevância, que roubou um pacote de bolacha, um arroz para falência, viu uma roupa, ele não vamos passar a mão na cabeça dele, mas vamos corrigi-lo e ressociá-lo, porque ele tem condições. É diferente de um cara que está a vida inteira traficando quilos de cocaína, de maconha, ou que está acostumado a sequestrar trabalhador que está fazendo Uber para poder fazer um Pix do que ele tem, um pouco que ele tem na conta. Existem dois pesos e duas medidas. Infelizmente, o que eu vejo, a ressocialização carcerária não existe. No papel, na banca de jurídica, onde a gente estuda muita coisa, na realidade não é a praticada. Então, se você fizer um trabalho e voltado de novo à educação, porque a gente está tocando em vários assuntos e a educação ela é primordial. A gente conseguir transformar aquela pessoa e incentivá-la que ele cometeu um crime, ele vai ter uma segunda chance, foi de menor potencial ofensivo, e que a gente tem condições para que ele entre numa sociedade novamente, dando educação, dando oportunidade de emprego. Porque hoje muita gente que vai para um sistema carcerário, quando sai, Jaime, para conseguir uma vaga de emprego, é bem difícil, não é? Sim. Mas se você fazer, você Estado, quando digo você Estado, fazer um projeto, uma lei, que dê condições para que essas pessoas entrem de novo na sociedade, eu acho que a criminalidade vai reduzir bastante. E aí entra na palavra que você falou, que é a prevenção, né? São mecanismos. Mecanismos de prevenção. Mecanismos de prevenção. Porque a prevenção não se baseia apenas no primeiro crime, né? Não. Há como se prevenir, não, residência. a primariedade, né? E talvez um programa de incentivo até para quem oferecesse serviços e empregos, né, pro qual é o termo? Ressocializando, ressocializar, como que é o Ressocialização. 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 Não, o cara que saiu, ele é o quê? Ele é um ex-detento, ele está sendo inserido, ele é o quê? Um ressocializando. Ex-presidiário. Um ex-presidiário. Sim. É um termo pesado. É pesado. Marca, né? Marca. E assim, e aí é distinguir também, né, Jaime? Como eu falei, existem pessoas que cometem aquele erro por relevante situação moral, social e necessidade, mas tem alguns outros que não, que nós sabemos, que cometem crimes porque já são contumazes, né? Eles já sabem, já vivem isso, e são crimes pesados. Então, se você der uma oportunidade, uma educação, uma forma da pessoa se sentir digna
importante dentro do seu enquadramento social, né? Dali do seu bairro, da sua comunidade, poder gerar o cuidar da sua família, eu acho que ele vai pensar muitas vezes antes de cometer novamente outro crime, Jaime. E assim, por aquelas coisas que só Deus explica, né? A minha família é uma família maravilhosa, tal. E a minha esposa resolveu fazer um esporte. E falou, eu vou correr a maratona. Falei, pô, mas você tá de brincadeira, pô, não tem uma coisa mais fácil para fazer. Ela nunca tinha... Não, tinha feito esporte na infância, mas ocasional, assim. Natação, musculação, vai fazer aquelas coisas de ginástica olímpica, sabe? Mas coisas mais tranquilas, né? Aí resolveu correr a maratona. De forma maratona. E sem modéstia nenhuma, vou fazer as 6 majors e vamos buscar as 6 maratonas. A maratona tem quantos quilômetros? São 42 quilômetros. 42 quilômetros. E aí fomos Nova York, já fez Chicago, já fez... nós estivemos em Londres esse ano. Fez a de São Paulo também, né? Fez São Paulo já, mas Londres classificou para Boston, que é a principal. Fez tempo abaixo de 3:45 e tal. E se classificou, tá super feliz e tá preparando. Ano que vem vamos para Boston para ela fazer essa maratona. Depois fica faltando só o Tóquio. Aí com Tóquio você recebe a Roseta, que é, vamos dizer assim, o coroamento dessa conquista pessoal de você conseguir fazer 6 maratonas, né? Porque o problema não é fazer a maratona, o problema é o preparo até de onde você partiu para você chegar naquele dia e você ter condições de correr os 42 quilômetros. Como todo esporte, né? Porque quem vê o esporte, ele é como a fé, ele não é uma coisa de resultado, é uma coisa de trajetória, né? Quem explica isso aí bem é o Bernardinho. O Bernardinho é um gênio para explicar isso. Ele fala o seguinte, porque todo mundo bate palma pro Bernardinho quando chega lá na Olimpíada e ele recebe a medalha de ouro junto com o time dele. Mas ele fala o seguinte, para você, o que tem que ser mais importante é o treinamento, é o gosto pelo treinamento, é você se dedicar para o treinamento assim como se você estivesse disputando a final. Porque quando você chega na final, você está com o espírito, né, de ter aquele empenho, né? Isso também é uma coisa que empresarialmente, na empresa, a gente fala o seguinte, naquilo que você foca, expande. Ou melhor, a energia que você coloca nessa conversa ou nesse momento que a gente está aqui presente é a mesma energia que você vai colocar em todos os teus assuntos da sua vida, entendeu? Na verdade, a música, eu acho que ela é tão essencial para obras como teatro, até mesmo, né, o cinema nem se fale, né? Eu não imagino a franquia Rock, o Poderoso Chefão, sem as trilhas sonoras. E como são marcantes, né? São marcantes. Eu acho que a trilha sonora é marcante. Tem um programa, até recomendo para as pessoas buscarem isso, eu acho que ele só está no YouTube, não está nas outras plataformas, chama-se A História da Música. O apresentador, o nome dele é Ulisses, mas que perdão, o cara é tão bom e eu me esqueci o nome dele, o sobrenome. E esse cara leva grandes personagens da música brasileira lá, ele levou o Hit, Michael Sullivan, Sai Guarabira, Beto Guedes, né? E aí você começa a olhar e fala, nossa, como a música brasileira é rica, embora ainda às vezes nivelada por baixo, né? Muito, eu acho que o brasileiro, Jaime, precisa muito saber que nós temos os melhores artistas do planeta nesse país. Uma diversidade incrível. Eu sou muito fã, eu adoro músicos de outros lugares, eu curto muito George Benson, Marvin Gaye, até alguns artistas que não são americanos, como Kurt Rosenwinkel, outros caras, alguns guitarristas que são referência para mim, tal. Mas saber a história, quando você vai buscar a fundo a história desses caras, tem uma história muito curiosa sobre o George Benson. O dia ele veio para o Brasil, nós temos um guitarrista já, um senhor, Brasil, procura esse cara, tá? O nome dele, deixa eu ver se eu vou lembrar agora, ele já é um senhorzinho já, eu até tenho ele no Facebook.
Nossa, fugiu agora da memória. Mas eu vou acabar lembrando ele no decorrer da conversa. É um senhorzinho já, né? Ele é um guitarrista de jazz, bossa nova, tocou com muitas pessoas lá atrás, né? Ninguém ouvia eu falar do... Heraldo do Monte, o nome dele. Heraldo do Monte. E aí um conhecido meu, que é um guitarrista cover do Brian May, do Queen, né? Tava passeando com o Heraldo do Monte num evento, que era um evento para músicos, e o George Benson tava no Brasil, ia fazer uma turnê e tudo mais, tava no Brasil. E aí tava Heraldo do Monte, esse colega, né? Os dois passeando no evento, eles veem o George Benson vindo de encontro, assim, passeando no evento também. Aqueles acasos que não são acasos. Isso. E o Heraldo do Monte é um senhor muito bem-humorado. E aí ele pega e faz assim, vamos fazer o seguinte, né? Acho que é por causa da idade, aí já pensa assim, não tem mais vergonha de nada, né? Vamos fazer o seguinte, vamos abordar ele como se a gente conhecesse, né? E o Heraldo do Monte, com a maior cara de pau, fez assim, não acredito que eu tô vendo você por aqui. E nessa o George Benson paralisou, ficou olhando pra cara dele e fez assim, eu é que não acredito que eu tô vendo você aqui. E aí o Heraldo, assim, achando que era zoeira, né? Por quê? Ele falou, você é o Heraldo do Monte, não é não? Aí tomou um susto, rapaz. Aí falou, sou eu. Aí o George Benson pegou na mão dele e falou assim, eu comecei a tocar guitarra ouvindo seus discos. Olha isso. Sabe? Então o Brasil tem coisas maravilhosas. Ó. O Al Jarreau, que é o mestre do jazz, um cantor. O Al Jarreau é incrível. Ele tem o líder da banda dele é um tal de William, é um baixista brasileiro. O Michael Jackson teve um baterista brasileiro trabalhando com ele, mais 2 bailarinos brasileiros. Nós temos o Sérgio Mendes também, que faz uma obra maravilhosa, né? Sérgio Mendes com uma obra incrível. Nós temos, olha que eu nem vou falar dos grandes, como o Tom Jobim, que a gente já sabe que o mundo conhece, o Vinícius de Moraes, o Toquinho, nem vou citar esses que a gente já sabe, Chico Buarque. Eles estão no Olimpo, esses são outro patamar. O Gil, que na Jamaica, o Gil é como se fosse o segundo Bob Marley para os jamaicanos. Brasileiro. Isso. Então nem vou citar esses caras, mas a gente pega, por exemplo, a história do Ivan Lins, que ele até contou um dia no programa do Jô. Quando ele lançou o disco Jobiniando, os americanos pediram para ele lançar esse disco lá em Los Angeles, na maior casa de jazz que eles têm lá, que foi feita uma homenagem ao Tom Jobim até lá. E como eles souberam que o Ivan Lins estava lançando um disco com músicas do Tom Jobim, pediu para ele lançar esse disco lá. Aí ele lançou, casa cheia, feliz da vida, e falou que a iluminação pegava muito na cara dele, não via quem estava na plateia, mas ele sabia que a casa estava cheia pelo aplauso. Chegou a hora de autografar o CD no camarim, o assessor dele chegou ofegante e fala assim, Ivan, você não sabe quem é que tá furando a fila querendo seu autógrafo logo porque ele precisa ir embora. Quem? Paul McCartney. Paul McCartney. Aí falou, pô, Paul McCartney, né? Falou, manda o cara entrar, né? E aí diz que ele recebe o Paul McCartney já tremendo, já nervoso, preocupado, né? Autografa o disco e pergunta, você gostou do trabalho? Aí o Paul McCartney falou assim, eu tenho todos os seus discos. Olha que incrível, cara. Então a gente tem mestres no Brasil espalhar, assim, que o mundo conhece menos nós, sabe? Existe um guitarrista no Paraná chamado Gustavo Guerra. É um garotão, acho que é mais novo que eu. Um garotão. Os Estados Unidos tem o Steve Vai, que já foi visto como o melhor guitarrista do mundo, né? E se a gente procurar no YouTube Gustavo Guerra, a gente vai ver uma feira de música, Steve Vai num stand, autografando DVD, com meia dúzia de pessoas, e um stand ao lado com o Gustavo Guerra se apresentando, lotado de gente, sabe? Coisas desse tipo, né? É que se dá pouco valor, né? Se dá pouco valor, assim, por parte da grande massa. Você pega o Angra. O Angra, pelo amor de Deus, o mundo inteiro conhece o Angra, né? O mundo inteiro conhece o Angra. O Angra. O lugar que ele menos é conhecido no Brasil. Aliás, Kiko Loureiro, um dia eu quero ser seu aluno, viu? Você é fera. Você tá maluco. Eu acho que essa manifestação cultural é aquilo. Infelizmente, nós somos reféns de um país que não valoriza a história, né? E isso vai no aspecto social, no aspecto, né, cultural. Você citou aí um dos meus escritores favoritos, que é o Ariano Suassuna, o gênio, mestre Ariano Suassuna.
Ariano O Suassuna, Ariano maravilhoso. Suassuna, com aquela simplicidade dele, me cria uma coisa que é inesquecível, que é o Alto da Compadecida, né? Então, Exato. ele transforma, transporta os personagens, os trejeitos do nordestino de uma maneira leve. Ele fez a gente rir com um cangaceiro. Se você olhar o Alto da Compadecida, é uma história trágica, dois vagabundos que não têm onde morar, né? Exato. Então, assim, E que eles nem conhecem a fé direito, né? Eles começam não, a descobrir a fé com as suas tramas, né? com as suas tramas. Né? Exatamente. Passando perigo é que eles começam a conhecer a fé. E tem outros músicos. Tem esse rapaz, esse baixista agora aí, super bem humorado. Como é que é? O Júnior. O Júnior Groove lá, O né? Júnior O Groove, que é né? o. Não é Júnior Groove, como é que é o nome? Grovador. Júnior Grovador, é Júnior isso. Grovador. Porque tem o Juninho Groove também, que é ele é um baixista também, mas é um baixista incrível, né? Do jazz também. Nós temos aqui. Acho que ele é do Nordeste. Ele gravou com um grande amigo meu, que é o Márcio Lopes, é um dos guitarristas mais incríveis do Brasil, né? Conheço ele desde garoto, ele é padrinho da minha filha. Já são 25 anos de amizade, né? E aí ele fez um trabalho com o Juninho Groove, com outro mestre também, que é o Rubem Faria. Hoje tá morando na Suécia. Rubinho, beijo no teu coração, querido. O Brasil é tão rico que eu entrevistei na temporada passada do Universo da Conspiração, Universo da Superação, o nosso outro podcast, o Paulo Barros, que é um dos maiores produtores do Brasil, e o cara é incrível. E eu me lembrei dele no começo do nosso bate-papo, quando alguém pergunta para vocês, compõe para teatro? O Paulo Barros, alguém chegou para ele e falou assim, ele precisava aprender uma dança, a moça falou, vai ter um teste aí para uma turnê no Egito e tal, você dança, dança. E ele foi chamou a ex, chamou a moça que morava com ele, que ele dividiu o apartamento com uma moça, e chamou alguém para ensinar ela a dançar, e ele foi escolhido para ir para o Egito, ficou 2 anos, parece, no Egito. Paulo Barros, um abraço, você precisa voltar agora aqui no Focus 23 Coragem para contar essa história. Então, assim, o Brasil ele é um celeiro de grandes artistas, mas infelizmente o Brasil mata a memória dos seus artistas, mata qualquer empreendedor com a maneira que trata, mata o sonho de muitas pessoas. Então a gente precisa fazer a nossa parte e fomentar a cultura. No nosso primeiro episódio, nós recebemos uma advogada, a doutora Elizabeth, que teve uma história incrível na sua jornada de vida. Ela, que foi vítima de violência doméstica, conseguiu conquistar o seu diploma de bacharel em Direito e posteriormente tornou-se apta a ser uma advogada, prestando o tradicional concurso da Ordem dos Advogados do Brasil. E foi o nosso primeiro episódio, nosso episódio de estreia dessa temporada do Fox 23 Coragem, e que trouxe nos abriu espaço para muitas perguntas e nos fez refletir sobre muitas coisas que acontecem na sociedade. Hoje, nós vivemos num mundo em que a violência doméstica acabou se revelando, porque no pós-pandemia nós temos notícias de que a violência doméstica aumentou, quando na verdade eu acredito que a violência doméstica se revelou. Então, a importância do depoimento da doutora Elizabeth foi imensurável para um universo de mulheres que são vitimizadas, são vítimas, e muitas vezes aos olhos da sociedade se vitimizam por conta da violência, quando na verdade elas são vítimas de um sistema que tem dificuldade em prevenir, que tem dificuldade em combater e que tem dificuldade em punir aqueles que são os autores da violência no nosso país. Nós vivemos num país que tem uma lei muito conhecida, que é a Lei Maria da Penha, mas que dificilmente é levada ao seu extremo quando o assunto é agressão doméstica. Talvez o histórico da sociedade dominada e controlada por um sistema masculinizado, por um sistema machista, possa ser o fator que faz esse diferencial, o fator preponderante para que as mulheres possam ter esse histórico todo de morte, de feminicídios, de coisas nesse aspecto. Eu me lembro de alguns casos que ficaram, ou da própria Maria da Penha, né, que ficou marcado em todo o território nacional. Ela já havia buscado tomar medidas
protetivas, medidas que pudessem defendê-la de todo o mal, de todo o sofrimento que ela foi acometida. E infelizmente o resultado foi muito trágico na sua vida, o que posteriormente serviu de incentivo e de inspiração para a criação dessa lei, que serve sim de referência para que a violência doméstica contra a mulher possa ser encarada como um assunto atual, como um assunto que carece de um debate mais veemente, mas que ainda peca, porque há muitos desses casos de violência, eles morrem num bocado de papel feito numa delegacia. Eles não são casos que você pode assegurar que a mulher vai sair dali com uma proteção efetiva. Porque existe uma diferença de você ter proteção no papel e você ter proteção efetiva. E o Brasil é um país como outros, mas vamos falar do Brasil, é um país que criminaliza as mulheres que são vítimas de alguns crimes, como no caso do estupro. A própria doutora Elizabeth citou para nós nesse episódio de estreia que ela foi vítima de abuso por parte do seu companheiro, né? Isso quando ela ainda era jovem. E a gente sabe que muitas das mulheres que são vítimas de abuso dentro de diversos setores da sociedade, sejam nos ambientes de entretenimento, sejam nas suas residências, onde muitas vezes ela fica na companhia do seu agressor, seja no ambiente de trabalho, como recentemente nós vimos uma procuradora ser agredida violentamente por um colega de trabalho, que, ao meu ver, teve uma punição muito branda. Então, nós sabemos que muitas vezes as mulheres que são vítimas de alguns crimes, elas são criminalizadas, né? A culpa de suas agressões, né, da violência sofrida, muitas vezes é imputada a elas mesmas, como é o caso das pessoas que falam que uma mulher foi estuprada porque usava um determinado tipo de roupa. E é muito triste você conviver com esse tipo de situação, é muito difícil. Então, nesse episódio de estreia do Focus 23 Coragem, nós pudemos apresentar às pessoas a visão de uma mulher que foi vítima de violência, mas que superou. A doutora Elizabeth, ela conquistou o seu diploma à custa de muito trabalho, aliás, executando tarefas que muitas vezes são descriminalizadas pela sociedade, discriminadas pela sociedade, como é o caso ela trabalhou fazendo faxina, vendendo doce em semáforo, vendendo doce de porta em porta, conquistou seu bacharelado em Direito e posteriormente conseguiu obter a sua aprovação na prova da OAB. Então, que este episódio sirva de reflexão para que todas as pessoas, principalmente as mulheres, possam entender que não existe limite para a sua liberdade. Então, as mulheres precisam aprender que elas têm sim direito a fazer valer o seu não, como também têm direito de requisitar a punição de quem insiste que a agressão é algo corriqueiro. Então, nesse episódio, nós pudemos talvez prestar um grande serviço à sociedade, e é por isso que eu recomendo alguns trechos desse episódio que nós vamos assistir agora. Seu pai era um bom pai? O meu pai, a vida dele foi mais para trabalhar. Assim, enquanto ele estava em casa, o meu pai foi presente pra gente. Muito presente, assim, em questão... Ele achava que era presente em questão de nos dar alimentos, não deixar ser o provedor da casa. Isso para ele era ser um bom pai. Mas assim, eu nunca ouvi o meu pai falar eu te amo. Nunca. O meu pai, até o momento que meu pai faleceu, eu lembro que a última palavra que eu falei para ele foi te amo. Eu nunca vi o meu pai falar eu te amo, nunca ouvi isso. Eu era princesinha do meu pai. E isso, eu era princesinha do meu pai. Mas assim, o meu pai não tinha aquela forma de demonstrar o amor dele. Não nos levava para passear, era só trabalhar, trabalhar, trabalhar. Eu até entendo, né? Por outro lado, a minha mãe, sempre uma pessoa amorosa, sempre do nosso lado, sempre nos apoiando. Chegou momentos até de enfrentar o meu pai para poder nos levar para represa do Guarapiranga, coisas mais simples, entendeu? Levar para algum passeio. Seu pai era muito sistemático? Meu pai ele tinha um jeito de cangaceiro.
Ele era paulistano também? Não, alagoano. 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 Aquele jeito dele bem sério, sabe? Meu pai não era muito de brincadeira. Eu comecei a brincar com meu pai, nossa, eu já estava com mais de 30 anos, só para você ter ideia. Você acha que sua mãe era infeliz? A minha mãe, no casamento, ela tentou e muito. E nós somos provas disso. Ela tentou muito levar o casamento adiante. Mas ela era infeliz. Ela via que ela não era feliz. Nós víamos, ela era feliz em questão de ter os filhos ali e tal, mas no casamento, com 8 dias de casado, minha mãe já teve problema com meu pai em relação à traição. Eu fiz essa pergunta porque o foco, obviamente, da nossa conversa não são seus pais. Sim. Né? Mas eu quero depois estabelecer um comparativo. A Elizabeth se casou. Sim. Com quantos anos? Primeira vez que eu fui morar junto foi com 17 anos. 17 anos. 17 anos. Era com o pai dos seus filhos? Não. 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 Você saiu de casa e foi morar com uma pessoa. Sim. Por quê? Porque a minha mãe, chegou um momento que a minha mãe presenciou nós brigando e a minha mãe não gostou. E a minha mãe interferiu na nossa briga. Você e seu pai? Não, Você eu e seu namorado? o rapaz. Na época nós éramos noivos. E a minha mãe interferiu nessa briga, eu não gostei. Em vez de eu ficar do lado da minha mãe, que estava me ajudando ali, eu peguei minhas coisas e fui embora com ele. Foi uma briga que teve indícios de agressividade? Já tinha indícios de psicológica, sim. Violência, já era uma violência psicológica que eu estava tendo dele, mas naquela época nós nem sabíamos o que era isso, né? Mas a gente ouve muito. Primeira pergunta que eu vou te fazer diante do que você está falando. Em briga de marido e mulher, se mete a colher? Sim. Ótimo. Sim, se mete. Tem que se meter. Ok. Hoje eu penso dessa forma. Naquele momento, a Elizabeth adolescente... Não, naquele momento a minha mãe não tinha razão. Quem tinha razão era eu. Aí você saiu de casa, foram morar junto. Ele trabalhava com o quê? Ele era segurança de uma danceteria. E ele tinha estrutura para vocês morarem juntos? Nenhuma, nós fomos morar na casa dos pais dele. Ele morava com os pais. E eu simplesmente peguei a minha bolsinha ali e fui morar com ele na casa dos pais dele, junto com os pais deles, com irmãos, primos. Era... Por quanto tempo deu certo? Ao todo, o nosso relacionamento deu quase 2 anos. Foram quase 2 anos. E durante 2 anos deu certo? Não. Então, por quanto tempo deu certo? Muito pouco tempo. Muito. Mal sabia eu que a partir daquele momento em que eu saí da casa da minha mãe, eu ia viver um inferno. Porque foi isso. Só que muitas vezes eu vivi situações dentro da casa dele, propriamente dizendo, situações que ele me fez passar porque eu não queria voltar para a casa da minha mãe, porque eu fiquei envergonhada de ter saído, entendeu? A vergonha gera mais problema. Sim. Você estava estudando nessa época? 17, né? Não já estava, tinha terminado já tinha terminado o segundo grau. Já tinha terminado. Na realidade, eu tinha parado. O que aconteceu? Chegou um momento, nesse meio tempo, em que ou eu estudava ou eu trabalhava para ajudar a minha mãe, porque o meu pai foi embora e nós ficamos numa situação muito ruim. Então, o que eu fazia? Eu pegava vários empregos para ajudar em casa. Mesmo quando você saiu de casa, ajudava sua mãe? Eu ajudava, nunca deixei faltar nada, até mesmo porque meus irmãos eram pequenos. Na sua vida nova, a gente fala muito de agressividade, vamos falar no português, claro. Você apanhou? Quando eu fui morar com ele? Foi. Muito. Demais. Ele te agredia com tapa, soco? Tapa, soco, chutes, empurrões, né? Já chegou, tentou me matar, que foi o último episódio. Eu sofri um aborto. Antes do aborto e antes dessa tentativa de homicídio, é isso? Feminicídio. Feminicídio agora, né? Uhum. Quando você apanhou a primeira vez, por que você não foi embora? Porque eu achava que ele ia mudar. A mulher acredita muito nisso? Sim, acredita. Porque a gente ouve muito que a mulher acredita na mudança. O que acontece? A gente acredita que ele vai mudar. Ele vai mudar. Isso daí é só porque ele está nervoso.
primeiro episódio foi onde ele trabalhava. Nós nos conhecemos lá, é um barzinho. Ok. Né? Ele trabalhando de segurança. Ele era segurança e eu frequentava com minha prima e ali chegou que a gente acabou se envolvendo, né? O que era para ser só um envolvimento, acabamos, né? E chegou um momento que ele já não queria mais que eu frequentasse lá, porque mulher minha não frequenta. Era assim o pensamento dele, mas eu continuava frequentando, até mesmo porque ele já me conheceu dessa forma, né? E eu lembro que eu gostava muito de axé e começou a tocar na boquinha da garrafa, né? E eu queria dançar. E no momento em que eu fui para a pista para dançar, ele estava fazendo a segurança da pista e ele veio, né, na frente de todo mundo e me deu um empurrão. Aí vocês não moravam juntos ainda? Ainda não. E esse... Ele me deu um empurrão. E como você recebeu isso? Para mim foi um choque muito grande, porque eu não esperava. Ele sempre teve o jeito durão, sempre... eu via ele trabalhando, eu achava que ali era a personalidade dele. Mas assim, depois eu fui descobrindo que não era só aquela personagem. Não era um personagem, era a personalidade realmente. Dele mesmo, entendeu? Ele era durão em casa, em qualquer lugar, mas assim, ao mesmo tempo era aquele cara encantador. Entendeu? Era meio bipolar. Eu não consigo entender uma pessoa agressiva ser encantador. Ao mesmo tempo ele tinha aquele charme, aquela coisa toda, aquele cara de fazer amizade com todo mundo que estava sorrindo, aquela coisa toda. E ao mesmo tempo que você achava que ele estava com aquele carinho todo, mudava assim, sabe? Tipo bipolar, né? Se é essa a palavra correta. Mas você talvez não confundisse essa agressividade com virilidade? E isso talvez te atraísse? Pode ser. E quando ele me deu um empurrão, aí eu levantei e tal, e eu fui até a chapelaria, peguei minha bolsa para ir embora, porque ali todo mundo ficou olhando, para você ter ideia, era música ao vivo, a banda parou, entendeu? Então parou tudo, né? Eu fui na chapelaria, peguei minha bolsa, né? E eu estava saindo, ele veio atrás de mim. Aí, ali na frente de todo mundo, aí pegou, mandou tocar música, mandou oferecer música pra mim, aí pediu perdão, disse que estava nervoso. Você tinha amigas? Tinha. Elas, Beth, sai fora. Ou não? Não. No momento, não. Você teve ninguém alguém? Falou nada. Ninguém? Nem a minha prima. Porque a minha prima também estava envolvida com outra pessoa, mas enfim, não é o assunto, né? E assim, eu fui levando. Ninguém nunca chegou e falou assim pra mim, larga. A única pessoa que teve coragem de chegar e falar pra mim, minha filha, isso não é pra você, foi minha mãe. E foi aonde eu virei as costas. Que eu fui contra. Pra mim, a minha mãe era errada. Entendeu? Eu nunca fui o atleta meio que o melhor. Eu nunca fui o melhor quando eu fazia todas essas provas. Então, mas ela sempre viu o esforço em mim. Essa professora sempre falou isso pra mim. Que eu não era um dos melhores, eu treinava com o pessoal mais velho. Mas ela sempre viu o esforço em mim, então isso foi a diferença. Eu acho que essa foi a diferença em mim e eu nunca gostei de perder. Eu acho que essa também é uma diferença boa. Mas esse é o grande fator preponderante para um atleta ser um campeão, né? Porque, infelizmente, as pessoas tentam doutrinar de um jeito errado. Sim. Alguns atletas, né? A pessoa insere no esporte, o importante é competir. O importante é você desenvolver a sua trajetória rumo ao sucesso. Ninguém faz uma competição achando que vou ser vice-campeão. Não. Então, isso é uma besteira. Incentivar as pessoas a praticarem o esporte buscando vice-campeonato, o importante é competir. Não, o importante é você desenvolver um ótimo trabalho. Pode ser que a vitória venha de uma outra maneira que não a primeira colocação num pódio. Mas o importante não é só competir. O importante é você fazer uma trajetória vitoriosa. Levantar de manhã sempre com a mente blindada e pensamento campeão. Esse é o caminho. Com certeza. Esse é o diferencial dos campeões, né? Isso. E daqueles atletas que são só, querendo ou não, mais um. Se não tiver esse pensamento, talvez vá para frente, mas não vai alcançar os objetivos mais altos. Essas coisas. Então... ali eu treinava com o pessoal mais velho, sofri bastante treinando com eles, porque, como eu disse, não era o melhor, eles me zoavam bastante, mas faz parte, essa parte é bom porque ele me dava um gás também, para treinar cada vez mais, para ser o melhor.
Então, e aí ela me inscreveu em uma competição. Essa competição eu fui primeiro em 3 provas. Fui primeiro no 75 metros, que era corrida, fui primeiro no salto de distância e fui primeiro no arremesso de pelota. E ali ela viu Potencial. ela viu o potencial em mim e ela falou: você tem futuro. Eu vou te levar para fazer uma peneira, vou levar vocês para fazer uma peneira onde eu estou no meu clube atual, o Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa. E ela já trabalhou lá no handball, ela falou: vou te levar lá. Porque lá tinha uma pista sintética, uma pista profissional, lá era um clube profissional de atletismo só. De atletismo tem outras modalidades, mas o atletismo é referência naquele lugar. E eu fui lá fazer, ela levou eu e mais 30 atletas. Levou mais 30 atletas e só passou eu e mais dois atletas do atletismo. E eu lembro que quando eu fui fazer a peneira, eu pedi o tênis para minha mãe. Falei assim: mãe, eu preciso de um tênis, senão eu não vou passar na peneira. O meu tênis era de sair e estava todo rasgado. Aí ela falou assim para mim: se você for passar nessa peneira, se for de Deus, você vai passar até descalço. E eu lembro que eu fiquei triste, fiquei chorando bastante, pedindo para ela. Falou: não, você vai ir com esse e vai dar tudo certo. E eu fui naquela peneira e eu cheguei no técnico lá, eu não conhecia ele, e pedi: posso fazer a peneira descalço? Ele falou: pode, se achar melhor, é mais difícil, né? Mas se achar melhor. E eu fui, fiz a peneira descalço, graças a Deus passei. E voltei para casa feliz e com isso na cabeça, né? Que minha mãe sempre acreditou no meu potencial e falou: pô, se for de Deus, se for para passar, você vai passar de qualquer jeito. Então, e ali isso marcou também no começo do atletismo. Marcou bastante. E aí agora nas dificuldades você vai descalço. Mas não sem tênis, você vai descalço, não é? Porque eu acho que tem muitas pessoas, né? É uma metáfora. Tem muitas pessoas, esse exemplo da sua mãe é lindo. Uhum. Tem muitas pessoas que precisam realmente buscar a realização dos seus sonhos descalços, né? Talvez se despir da vaidade, deixar de lado o ego, A né? humildade. Ir descalço. Fizemos um vídeo cantando na casa da Lucimara. A mulher do delegado é muito boa. É uma brincadeira que até as crianças gostam da música, porque ela não tem malícia. É uma brincadeira que foi Dá pra feita. gente mostrar um pedacinho? Claro que sim, claro. Vamos lá, gente. A mulher do delegado é muito boa. Lembra da letra aí? Já pega do refrão. Não, vai do comecinho aqui. A mulher do delegado É muito boa e gosta de brincar. Depois que eu brinquei com ela, eu não sei porquê, que agora todo distrito quer me pegar. Ela é demais, me molha de paixão. O nosso namoro é muita curtição. Só tem um probleminha, a nossa relação. Este Probleminha é que ela tem um maridão que anda de camburão e tem um revolvão. é muito invocado e tem a chave da prisão. Tem medo na região e não gosta de ladrão. E a gente adora Quando ele dá plantão, não, é quando ele dá plantão. É quando ele dá plantão. É quando ele dá plantão. Vai, Toninho, vai aí. A mulher do delegado é muito É muito boa e gosta de brincar. Depois que eu brinquei com ela, eu não sei porquê. E agora todo E aí? distrito quer me pegar. e aí... Porra, esse delegado até eu fiquei conhecendo. Rapaz, um show com a guitarra distorcida, a bateria no estilo, eu ovelha cantando, tá, a turma pula. Nós canta, fizemos, Muito legal, nós muito fizemos legal. uma gravação de 1 hora lá na Show Livre. um show livre. E a ideia foi a gente acrescentar brevemente a turnê, que já está com a programação para final de outubro e começo de dezembro, com 30 shows marcados para levar para a população que está precisando do rock. O rock está aqui em baixa, né? E a gente está brigando por isso. Fizemos um show em Maceió, tinha 40 mil pessoas. Eu, Cheiro de Calcinha, Lobão, tava também Raimundos, The Craft, bandas de rock de Alagoas, o Supla, entendeu? Supla. E agora fizemos também, agora fomos convidados para fazer
é homenagem ao Caniço, do da banda Raimundos. também. Raimundos. Raimundo, a gente quando entrou... Cara, tava eu tenho uma história interessante do Raimundos. Porque eu sou de Campinas Aham. e eu, quando tinha 18 anos, né, um moleque vindo de comunidade, você tinha que abraçar qualquer trabalho e eu trabalhava de segurança. Não tinha tamanho, mas trabalhava de segurança. E eu trabalhei num festival chamado Junta Tribo. Olha, o nome é bonito. Junta Tribo. Nome é lindo. E o Junta Tribo foi um festival que ele foi promovido no Observatório da Unicamp e foi onde surgiu o Raimundos. Olha O só. Junta Tribo. Raimundo Não me tem uma lembro que ano bandaça. foi, isso foi em 90 Raimundo é e... fantástico. Isso foi em E até- 92, 93. Comercial Botafogo, foi muito legal. Isso foi engraçado. Porque o Botafogo ganhou dentro do campo do Comercial, 1-0. E eu expulsei o zagueiro do Comercial com 5 minutos de jogo. Entrada. Hã? Uma entrada dura. Aí, e eu estou vendo um vestiário muito grande da arbitragem, e eu olhando que o presidente do Comercial ficava andando para lá e para cá na porta do vestiário, fazendo assim. Como a PM estava aberto, o vestiário estava muito quente, eu falei até para o assistente, vamos fechar a porta? Ele falou, não, está muito quente, não é? Então tá bom, deixa aberto aí, foda-se. Aí pegou tal, ele entrou no vestiário. Não, posso falar com o senhor? Eu falei, ele vai reclamar alguma coisa, né? Típico. Falei, pois não, algum problema? Não, mas queria fazer só uma pergunta. Não estava tudo certo? Aí eu já parei de me arrumar. Certo o quê? Aí ele botou a mão na cabeça. Eu sou muito burro. Eu mereço me ferrar. Eu falei, não estou entendendo, não. Pagou pro intermediário. O que aconteceu? Não, aconteceu o seguinte, segunda-feira apareceu um cara aqui, dizendo, eu sei que você precisa ganhar o Come Fogo, e eu sei quem vai ser o árbitro do jogo, se você me der 20 mil, eu dou pra ele. Naquela época, 20 mil era uma puta grana. Pô, hoje é um dinheirinho bom. Aí eu peguei e falei assim, primeira pergunta, falaram meu nome? Ele falou, não falaram o seu nome, eu conheci o árbitro. Eu falei, o senhor não é presidente do clube, o senhor não sabe que a escala sai quinta-feira? Como é que na segunda o cara sabia que ia apitar o jogo? Eu sou muito burro, ou seja, aquela... Mas deixa pra lá. Eu falei, oi? O que é? Deixa pra lá? O PM, chama o comandante de policiamento aí. O cara, o que você vai fazer? O cara veio, eu falei, pois não, aconteceu assim, que é pra delegacia. Cara, são 300 e poucos quilômetros a São Paulo. Por mais que você não dirigia, tinha motorista, mas, pô, chegava cansado quebrado, pra né? cacete. Nós passamos a madrugada na delegacia, até fazer o boletim de ocorrência. Acho que o delegado torcia pro comercial, porque não deu nada. Mas foi engraçado essa história, foi que o ex-presidente Fará me chamou, no dia seguinte, saiu na imprensa e tal. Aí eu contei pra ele pegou o telefone na sala, ele tinha uma mesa enorme. Ele gostava muito de cavalo, cheio de quadros, estátuas de cavalo na mesa. Ele botou no Viva Voz e ligou pro presidente comercial. Cara, eu não posso falar o que ele falou pro cara, você não tem noção. Mas ele escrachou de uma tal maneira, que às vezes você xinga, é uma coisa, mas ele botou o cara numa situação, e o cara, não, calma, presidente, calma. E ele, calma nada, você está pensando o quê? Você é um fazendeiro, imagina como é que você cuida das suas fazendas, deve ser desse jeito, tudo no jeitinho, mas acabou. Foi essas 2 vezes. E hoje deve continuar, ainda continua assim, né, gente querendo aliciar. Veja, o ser humano é muito complicado. Então você falar assim, a classe dos árbitros ela é uma classe séria? É. A grande maioria deixa suas famílias em casa, gostam e também vão buscar o dinheiro para sustentar seus filhos. Agora, você bota a mão no fogo por classe nenhuma. Não, sempre tem. A grande maioria faz certo, mas Lógico. sempre tem. Cara, tem médico que vende por fora, aí cirurgia para o plano pagar, até cirurgia plástica. É complicado. Você conhecia o Edilson? Conhecia muito bem, na minha turma, muito bem. E você imaginava que ele ia se envolver no escândalo assim? O Edilson sempre foi um cara fechado, com poucos amigos. Apitava muito bem. O que surpreendeu mais a gente não foi o Edilson, foi o Danelon. Ah, é? O Paulo Danelon era um cara muito querido pela classe. Ele imitava o Batoré, de Piracicaba. Mas era um cara muito querido. Ao contrário do Edilson, que era sempre isolado, até o Edilson no começo, quando a gente tinha a mesma turma ali e tal, a gente tinha uma certa proximidade. Quando começou aquela coisa de rivalidade, ou ele ou eu, amigo, você cuida da tua, que eu vou cuidar da minha. Natural, né? Mas o Danelon surpreendeu bastante, ninguém esperava. Foi o maior episódio de corrupção do futebol brasileiro ou não? Em termos de arbitragem?
Que vazou, sim. É lógico. Entendeu? Eu vi algumas coisas dentro de campo, o jogador fala assim pro outro, ou não corre não que tá atrasado o salário. Isso aí não é corrupção. É lógico que é corrupção. Claro. Porque você está interferindo em quem, por exemplo, loteria esportiva, eu jogo a loteria. O que eu tenho a ver se o Zezinho, o Luizinho e o Guinho não estão recebendo salário? Eu joguei no time dele. Então eu estou influenciando aqui, estou influenciando ali, estou influenciando, entendeu? É tudo, tem corrupção nesse sentido também. Eu acho que tem muita coisa que acontece que não vaza. Você já deve ter contado centenas, milhares de vezes sobre como surgiu o Sampa Crio, mas nós temos um público que ultrapassa fronteiras do Brasil e eu queria que você falasse novamente, contasse um pouquinho como surgiu o Sampa Crio, como que surgiu esse grupo que encanta tantas pessoas até hoje. Vocês estão na estrada há quanto tempo? 36 anos, né? Completamos agora. Eu coloco a data do dia 12 porque é a data que veio mais na minha cabeça de quando realmente eu falei, agora eu vou fazer um grupo, né? Que foi dia 12 de junho de 1987, né? Eu estava em casa, eu morava na Avenida Paulista, num kitnet, com a minha mãe, meus irmãos, e eu morei ali 12 anos, na Paulista, e ali eu tive a ideia de montar um grupo com um amigo, que estava sempre comigo em casa, ouvindo música, fazendo coreografia, dançando ou cantando. A gente colocava, eu tinha uma picape, um toca-disco, né, na época, e eu colocava os discos, isso aí já desde 83 a gente já fazia isso, 84. E eu já quando eu vim morar em Recife foi em 81. E discos foi a primeira coisa dinheiro que eu ganhasse vendendo as coisas que eu vendia na rua, né? Que eu trabalhei vendendo jornais na rua. Na época, Jornal da Tarde, Estadão. E eu trabalhava ali na Paulista, na Peixoto Gomídio, na Paulista, vendendo jornais. E o dinheiro que eu ganhava era para comprar disco. E eu comprava discos, né? E aí, nessa época, eu estava muito ligado na musicalidade do Clube da Esquina, e esse meu amigo era apaixonado por Clube da Esquina também. E a gente ficava ouvindo ali, né? Beto Guedes, 14 Bis, Milton Nascimento, Flávio Venturini, e depois, né, quando ele sai para a carreira solo, a gente ia Loborges, Boca Livre. A gente era apaixonado por aquela... A nata, né? A nata. E eu comprava esses discos. E a gente ficava ouvindo quando não era funk dos anos 80, né? Comprava as coletâneas de funk e ficava ali curtindo, dançando. E acabei tendo a ideia, porque ele cantava muito bem. E eu já tinha percebido isso, porque a gente, quando estava cantando as músicas do Beto Guedes, do 14 Bis, ele ficava ali cantando... em cima, né? Falava, tem uma voz bonita, canta bem, né? Eu nunca fui cantor, né? Mas gostava também. Aí eu falei, pô, vou montar um grupo que a gente ouvia muito The Flotters, por exemplo. Aí eu tive a ideia de fazer uma brincadeira com a música do The Flotters. Eu já tinha escrito algumas letras antes, né? Rascunhado, letras de rap e tudo. Mas nessa música tinha a questão do refrão da Flotters, Flow On. E aí foi quando eu fiz a música. Foi bom. Ele cantando um refrão, uma versão de um refrão. E aí eu aproveitava a parte instrumental que vinha depois da metade da música. Começa o instrumental do Flow On. Tanto que a faixa deve ter uns 12 minutos, 10, sei lá. E aí eu falei, não, você canta aqui. Aí ele cantava um refrão da música e eu vinha com rap. Até que surgiu a oportunidade de um concurso na Chique Show, fiquei sabendo, no Clube da Cidade, estava tendo um concurso para selecionar grupos para uma coletânea. Eu nem sabia que coletânea era direito. Mas a gente que falou assim, ó, vamos participar, né? Ele falou, pô, mas a gente nunca nem saiu para cantar em lugar nenhum, para mostrar o trabalho. Eu falei, não tinha espaço para isso. Você não tinha como você pegar, simplesmente fazer tua música e falar, eu quero cantar hoje no baile. Você nem entrava para isso. Buscar as portas, você tinha né? que estar nos concursos quando tivesse, né? Eu falei para ele, a gente só vai ter oportunidade. Não era muitos que tinham. Não tinha muitos concursos. Aí tinha esse. Cheguei lá, tinha uma fila para poder... parecia uma peneira de futebol. Você vê como que era na época, né? E todo mundo para cantar rap. Para cantar, mostrar sua mensagem ali e ser ali selecionado para coletânea. Porque você passava por uma peneira para poder participar do festival que eles faziam no baile, toda sexta-feira. E aí eu peguei e falei, vamos lá. Aí ficamos na fila, quando chegou a nossa vez, a gente tinha que cantar a música. Aí levamos o disco do Flotters
E tava o Luizão, o Fião e o Macu. Se não me engano, é o Macu que tava, que é os irmãos, né? E aí colocamos lá, comecei a cantar o rap da música, tinha que ser decorado, né? Podia ser lendo, nada, com papel. E aí ele cantou, tal. Quando acabou de cantar, o Fião falou assim, nossa, muito bom, né? Aí o Luizão olhou para ele, conversaram e falou, e o Luizão falou assim, olha, eu não vou pôr vocês no concurso, não. Vocês vão direto para a coletânea. Porque quando ele falou, não vão pôr no concurso, eu falei, pronto. Não gostou. Não passou, né? Não, mas nada, ele já colocou direto, porque ele, segundo ele, tinha um cantor chamado Catito também, fazendo música romântica, mas segundo ele, a gente tinha feito uma coisa realmente muito bacana ali e tal, né? E aí a gente foi direto para a coletânea. Aí ficamos esperando ali na ansiedade, até alguns meses até começar a produção, que foi o Cuca que produziu, o DJ Cuca, lendário Cuca, né? E aí produziu esse disco, dentro daquilo, né, que tinha para a época, né, a nível de tecnologia, de conhecimento de produção, era o que dava para fazer. Só que nessa coletânea, a única música romântica era nossa e a do Catito. As outras músicas eram dançantes, músicas de baile, né? Nessa coletânea surgiu o Lino Cris e o DJ Dri, que eram os Metralhas, que estão hoje trabalhando lá com o Brau, com Racionais. Tinha também o Naldinho, que se tornou um fenômeno na época com a Melô da Largatixa. A Largatixa na ND Naldinho, né? Que é uma grande amiga até hoje. Estamos aí prestes a fazer um show agora, juntos aí no Rio Grande do Sul. E assim, a Tula Mello, que é uma cantora também, e outros que se destacaram ali. Mas a gente não foi um destaque na coletânea, embora tinha um diferencial ali, né? Que era a música romântica, clássica, né? Vamos dizer assim, né? A do Catito era em cima do SOS Band, a nossa era em cima do Flotters. Então, isso tudo aí. Mas a gente sabia que aquilo ali era só para mostrar a cara, né? Tinha que continuar correndo. E foi o que a gente fez. Foi correndo, foi participando de outros concursos. Na própria Chique Show, depois a gente entrou em outro concurso. Então, a gente meio que foi participando até que quando eu começo a curtir o baile da Cascatas, em Santo André. Fui uma vez no baile, porque eu sabia que eles estavam lançando uma coletânea lá. E nisso tudo saiu a coletânea, foi um sucesso, assim. Já foi a com primeira, o nome Sampa Crio. Já com o nome Sampa Crio, já adotei como nome Sampa Crio, que era Sampa Cru, né? A gente fala Crio porque se popularizou Crio, né? Mas, na verdade, a palavra é cru, né? O crio seria um camarão, né? O crew é tripulação. Então, o nosso é do crew, mas ficou crio, entendeu? E mesmo para o americano, não existe o crew do jeito que a gente escreve, com EW. Então, foi pensando em tripulação mesmo. Tripulação de São Paulo. Seria isso, né? Eu tinha um grupo que chamava The Brazos Funk. Funk do Brasil. Sempre tinha esses nomes meio americanizados. E aí, no Sampa Crio, ficou isso. Eu ia colocar The Brazos Crew. Mas aí eu falei, não, vai ficar muito gringo, a gente vai cantar música em português. Já é diferente da dança. A dança era realmente dançando em cima da música gringa, do funk americano. Mas no caso do rap, ia ser o rap nacional. Eu coloquei Sampa, por causa do título da música do Caetano Veloso, né? Que é um apelido. Um hino, né? Pegou o apelido, né? Ficou com o apelido de São Paulo. E coloquei crew, tripulação de São Paulo. Na verdade, não era bem uma crew, né? Porque era só eu, era uma dupla, né? E aí a gente começa a participar, e aí surge a primeira oportunidade. Aí, nesse meio tempo, ele sai, porque ele vira Hare Krishna, sai do grupo. Puta, que mudança, hein? Virou Hare Krishna. E aí ele volta de novo, ele fica assim, lá e cá, né? Comigo, às vezes tinha alguma coisa, um concurso, ele ia comigo. Aí, nesse meio tempo, a gente foi jurado de concursos também, viramos jurados para a própria Chique Show, que a Chique Show continuou fazendo vários concursos de rap. Teve a oportunidade ali, talvez, de ter lançado Racionais primeiro, né? Do que, não digo Racionais, mas pelo menos o Mano Brown com a Ice Blue. Eles tiveram a oportunidade, porque eles participaram de um concurso lá na Asa Branca, de Pinheiros. Eu fui jurado nesse concurso. Foi a primeira vez que eu vi o Brown e o Ice Blue no palco. Eu tava de jurado com o César. E ali eu já percebi a diferencial do que estava vindo ali, né? Que era o Mano Brown cantando, com aquela presença toda do Ice Blue. E eu fui jurado nesse concurso, dei nota 10 para os caras, porque realmente eu percebi ali o talento, né? Eu sabia que eu não era
Ele estava longe de ser o melhor, mas eu sabia também que o que eu queria fazer era diferente do que a grande maioria estava fazendo dentro do rap nacional. Mas algumas coisas que acontecem hoje são reflexo do que aconteceu com a educação há 30, 40 anos atrás. Sem dúvida, sem dúvida. Né? Porque ó, fala assim, o povo não tem educação. A gente sabe que não tem. Eu sempre uso o exemplo da sorveteria. Né? Você vai na sorveteria, tem lá um painel com 30 sabores. Aí a pessoa pergunta para atendente, tem sorvete do quê? É bem por aí. Então, a falta de incentivo à educação e à corrupção, porque você pega a maioria dos secretários de educação são adeptos do entretenimento. Eles tratam a educação como entretenimento, que são duas coisas diferentes. Mesmo os secretários de cultura. Porque você pensa, um secretário de cultura, principalmente em cidade pequena, leva shows que custam uma fortuna e não tem ferramentas culturais para que a população possa ter acesso, né? Então é isso atrapalha muito. É uma falsa democracia mesmo. E tem uma outra questão, né? Quanto menos cultura você der para a população, mais facilmente ela é dominada. Massa de manobra. Massa de manobra. Então, assim, você vê hoje quem tem filho não é uma pessoa, é o Estado. É. Com 3 anos, com 3 dias, tem 3 dias, tem criança que já está em creche pública. Sim. Aí você recebe a mãe paulistana, você se inscreve no Bolsa Família, ok? O filho vai crescer, você vai para uma escola pública. Na minha época, eles tinham que levar merenda, não tinha merenda. Você tem 5 refeições por dia numa escola que a criança fica o dia inteiro, com uniforme, com material, aquele blá, 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 blá. Quem está criando essa criança, desculpa, não é o pai e a mãe, é o Estado. Sim. É evidente que o pai e a mãe têm que trabalhar, é evidente que o pai e a mãe precisam, mas eles têm o papel, não foi o Estado que teve filho. Sim. Então, quando você... E aí você não pode mexer com o filho. Porque qualquer coisa que uma professora... E eu tenho informações, eu dei aula há muitos anos. Hoje não daria. Porque eu conheço professoras que estão sendo agredidas. A gente vê muito disso. E quando você fala agredir, não é só fisicamente. Não, é moralmente. É moralmente, exatamente isso. Por quê? Porque o pai e a mãe não estão fazendo o seu papel na formação dos filhos. Que é impor o limite. Né? Você entender que a primeira coisa que é uma bobagem, a escola é a segunda casa. Não é. Na sua casa você faz o que você quiser. Se seu pai e sua mãe deixarem. A escola é um ambiente social onde você vive com pessoas que não são da sua família e esse ambiente tem que ter regras. Sim. A necessidade de você criar regras para que a criança se torne um adolescente e depois um profissional que entenda que existe regra e que não seja tudo vitimismo. Estimular um convívio saudável. Porque senão você vai cair numa questão de vitimismo. Sim. Tá? Quer dizer, eu acho que o vitimismo é o pior dos sintomas do incompetente. Na verdade é a bandeira que ele usa para disfarçar a incompetência. Porque o que acontece, seguindo essa linha para você ter sequência, é muito interessante isso, porque a gente sabe que muitas crianças hoje, de fato, vamos falar da criança, muitas crianças hoje encontram realmente na escola suporte para alimentação, né? Sem dúvida. E a gente sabe que na pandemia se revelou que tinha criança que, infelizmente, em casa não tinha comida. Só que olhar só com os olhos do coração, a gente vê isso. Mas a merenda, talvez, se não for a primeira, está entre as 3 maiores fábricas de corrupção que existe no poder público. A merenda tem esse poder de legitimar a corrupção, porque é onde se faz muita jogada. Claro. Né? Eu me lembro de um caso, já de uns anos, em Jaguariúna. Do lado de São Paulo. Do lado de São Paulo, que 1 quilo de frango estava sendo vendido a R$50, comprado pela prefeitura a R$50. Quando a lei do comércio é que se você comprar muito, você paga menos. Paga menos. Então, isso realmente é ruim. Em relação à educação, é muito comum você ver um pai reclamar na escola, né? A professora, não sei o que educação que meu filho vai ter, e eu concordo plenamente. A escola, ela é para compartilhamento de conhecimento. Exato. Né? Estímulo à busca pela cultura. Agora, uma palavrinha que é fundamental para a educação nos moldes que nós conhecemos, que é disciplina, isso é em casa. Quando um filho olha para o pai e fala, dá licença, e não é corrigido, ele está dando ali um gatilhozinho para que o filho se torne um marginal. Esse foi mais um corte de um episódio de Fox 23 Coragem. Para acompanhar esse episódio inteiro, basta acessar o link que está aqui embaixo na descrição. Curta,
Estamos no Spotify, estamos na Prime, em todas as outras plataformas, mas aqui no YouTube você tem gratuitamente o nosso conteúdo.